Para ser livre, é preciso, antes de tudo, aprender a ter responsabilidade sobre nossas ações. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quando nos deparamos com notícias de alguma lei absurda, não é difícil achar muitos comentários que dizem enquanto o povo fizer isso, ou até quando o povo vai esperar, ou mesmo a culpa é do povo que escolheu errado e etc. Contudo, muita gente não faz os seguintes questionamentos. Quem escreve não é do povo? Será que você não é responsável pelos resultados? Não é frequente que se veja a conjugação dos verbos na primeira pessoa do singular e do plural quando tratam-se de problemas. Percebe-se de forma bem mais frequente os verbos conjugados na terceira pessoa do singular e do plural, como se o outro ou os outros fossem os responsáveis ou culpados pelos resultados coletivos, mas nunca o eu ou nós. Não sei se isso é um costume do povo brasileiro, mas aparenta ser algo comum. Inclusive, em nossa Constituição vigente, há mais a palavra direito do que a palavra obrigação, o que nos transparece que merecemos receber mais do que ter o ônus de ganhá-lo. Um exemplo bem visível em todo o país são os alagamentos. Mesmo que não tenha precipitado um volume de chuva muito considerável, na sua grande maioria, o evento ocorre devido à interrupção dos escoamentos da água pelos dejetos. Esses são jogados pela população nas ruas e avenidas, causando transtornos, doenças e prejuízos. Porém, ao invés de se culpar e de se responsabilizar pelos seus atos, acusam um terceiro. E se não tiver alguém taxando ou obrigando, a consciência do ato vicioso não é enxergada como prejudicial a si e a outrem. Apesar da população ter sua cota de responsabilidade sobre isso, o Estado, de forma geral, não trata os cidadãos como pessoas conscientes e capazes de gerir seus problemas. Ele toma para si a resolução dos conflitos, o que acaba diminuindo a capacidade e a responsabilidade individual das ações, determinando o que é certo e o errado. Assim, surge uma moral de cima para baixo, de forma quase compulsória, ao invés de baixo para cima. Isso gera uma calcificante dependência do Estado que tudo deve solucionar, e assim reduzindo o indivíduo a um ser passivo, que tudo deve esperar do grande sábio. Será que tal comportamento é devido aos anos de governos de viés socialista, no qual o Estado se autodetermina como organizador e planejador de tudo, ou os brasileiros são latentes em suas ações e decisões? Analisando os últimos mandatos de presidentes da República, iniciando a partir da retomada da escolha dos agentes políticos através de votação direta, percebe-se uma pequena abertura da economia durante um curto período. Fernando Collor de Mello, que foi presidente de 1990 a 92, permitiu a abertura do mercado brasileiro ao exterior com a extinção de subsídios do governo, o que causou a quebra de muitas empresas brasileiras porque não estavam acostumadas com a concorrência, preços mais baratos e qualidades melhores. Além disso, através de sua ministra Zélia Cardoso de Mello, oriunda da USP, Collor confiscou as poupanças dos brasileiros e criou uma nova moeda. Saiu o cruzado novo e entrou o cruzeiro. O que foi aplicado neste plano foi somente de forma superficial e sem qualquer lastro de riqueza com a realidade do país. Diante disso, e considerando também um envolvimento com corrupção, o presidente, pressionado, renunciou antes de sofrer o impeachment. O governo passou para o seu vice, Itamar Franco, que, alegando inocência sobre a corrupção do anterior, assumiu o cargo de presidente de 1992 a 94. Ele também iria criar uma nova moeda, o real, com auxílio do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Devido ao controle da inflação e à conversão da antiga para a nova moeda, diante do sucesso, o então ministro é alçado a candidato à presidência da República. Nos dois pleitos seguintes, assume a presidência do Brasil o social-democrata Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Foi ele quem levou ao Congresso o projeto de reeleição, pois não existia, até então, respaldo legal para isso. Ele teve no plano de seu governo a desestatização de algumas empresas no âmbito da mineração e telecomunicações. Tal medida possibilitou a aquisição de linhas telefônicas para uma maior parte da população, haja vista que adquirir uma linha era muito caro e burocrático.
Para se ter uma ideia, até hoje existe um rol de bens e direitos na declaração do imposto de renda, no qual se pode incluir a linha telefônica. Hoje, apesar das operadoras não serem muitas, porque praticamente o mercado é dominado por 4 empresas, os números de linhas móveis e de telefonia fixa já ultrapassou o tamanho da população brasileira, que atualmente está em 210 milhões de pessoas. Após o término dos 2 mandatos de Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência. Desde a retomada das eleições diretas, ele tentava sucesso no pleito. A eleição dele tornou-se um marco na história da América do Sul, pois, com sua contribuição e se articulando através do Foro de São Paulo, quase todos os países estavam sob o regime da esquerda, apesar da definição de social-democracia, onde o PT afirmava que o PSDB era de direita. Geralmente, um liberal de fundamentação clássica não defende um Estado grande e intervencionista. O Estado serve apenas para garantir os direitos naturais, como a liberdade, a propriedade privada, a autodefesa e a tolerância. Segundo Mises, tal como o liberal vê, a tarefa do Estado consiste única e exclusivamente em garantir a proteção da vida, a saúde, a liberdade e a propriedade privada contra ataques violentos. Isso significa que, independente de qualquer Constituição, estes direitos não podem sofrer interferência. Se você pesquisar sobre o Índice de Liberdade Econômica no mundo, conseguirá ver o quanto o Brasil, apesar de nunca ter tido um governo ditatorial comunista, possui parâmetros péssimos. Segundo o Índice de Liberdade Econômica 2018 da Heritage Foundation, analisando os dados de 2017, o Brasil ocupava a posição de número 153 de um total de 180 países analisados. A nota brasileira ficou em 51,4, o que classifica o país no grupo das nações majoritariamente não livres. O índice nos permite inferir que estávamos muito mais próximos de economias de regimes comunistas como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte do que imaginávamos. Essa situação na qual nos encontramos foi construída ao longo dos anos e por governos muito centralizadores, como o de Getúlio Vargas e o governo militar. Os governos progressistas e socialistas do PSDB e do PT alargaram a dependência do povo, fomentado pelas políticas de transferência de recursos, ao invés de desburocratizar as regulamentações e diminuir impostos. Em vez de protegerem os pobres, como pregavam, nesses governos houve um grande aumento de impostos, atingindo principalmente as classes economicamente mais baixas da sociedade. Um exemplo emblemático foi a persistência em não acabar com a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Ela foi criada para ser temporária e custear os gastos de saúde pública e da Previdência Social. Ela foi instituída pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ainda como ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, tinha criado o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, IPMF, que fora substituída então pela CPMF. Essa contribuição taxava qualquer movimentação financeira de forma indistinta, ou seja, a classe média e os pobres eram os mais atingidos. Por iniciativa do Executivo, durante o período do governo petista, queria-se sua prorrogação até 2010. Bem, a CPMF terminou em dezembro de 2007, porém houve tentativas de recriação dela, só com um novo nome, Contribuição Social para a Saúde, CSS. A lógica é criar um imposto em que a maioria da população vai ter que pagar para supostamente financiar os gastos públicos de saúde e de redução da pobreza. O foco não é permitir ao povo o acesso à saúde e permitir a liberdade de se desenvolver, mas transformar os cidadãos em subservientes de um Estado, dependentes e imaturos em que somente quem pode orientar sua vida são os infalíveis estatais. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por F. Michael, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!